As redes sociais podem ser grandes aliadas das empresas e das pessoas. Basta saber utilizar essas ferramentas, né? Está aqui Leonardo Carrareto, que é um especialista, professor, vem conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde. Tudo ótimo, Giovanni. Primeiro a questão da produtividade, né? Como usar as redes sociais para melhorar a produtividade na sua empresa? Os funcionários, as empresas acabam tentando limitar a participação dos funcionários e era um movimento, Giovanni, similar ao que existia com o telefone. Quando o telefone começou a ser introduzido nas empresas lá ainda em 60, 70, as pessoas ainda tinham um limite de quantidade de tempo que as pessoas falavam no telefone e hoje as empresas elas passam pelo mesmo movimento com as redes sociais. Liberar ou não liberar as redes sociais para os funcionários? Isso é uma pergunta que as pessoas olham muito pelo lado do tempo que o funcionário leva nas redes sociais, mas também tem a produtividade, o ganho que ele tem com o aprendizado, com a informação que ele recebe, como ele consegue acompanhar também as pessoas, os funcionários que estão nas redes sociais, eles estão mais aptos a lidar com mudanças. Então, se tem uma mudança no ambiente de trabalho, no produto ou nos consumidores da empresa, essa mudança é muito mais absorvida pelos funcionários que estão nesse movimento de atualização nas redes sociais. Aí, no caso, o gestor, como fazer para que as redes sejam utilizadas para a produtividade e não só para coisas pessoais? Então, vai muito de educação. Há um movimento de instruir os colaboradores, porque você vai sempre ter os casos, Giovanni, daqueles que têm um mau uso, o mau exemplo. Mas você tem principalmente também aqueles que vão saber tirar proveito. Então a gente instrui muitas empresas que a gente tem contato, que elas levem a instrução para esses colaboradores, assim como se estivesse utilizando uma nova ferramenta, um novo sistema, um novo software. As empresas elas precisam educar os colaboradores e principalmente descobrir maneiras, e essas maneiras elas vêm dos clientes, essas maneiras elas vêm dos colaboradores, vêm de dúvidas, vêm do dia a dia. Algumas empresas me procuram sempre no momento de crise. Olha, um cliente reclamou, vamos aproveitar essa reclamação, vamos aproveitar esse momento para introduzir as redes sociais dentro da empresa e principalmente saber como a gente vai se portar, como é que os funcionários vão interagir com isso e vamos tirar proveito dessa situação para as empresas. Existe um jeito de mensurar a utilização das redes em favor da empresa ou em favor das minhas curiosidades, das coisas que não têm a ver com o dia a dia da empresa? Esse é um dos grandes diferenciais das redes sociais, Giovanni. Se você for colocar, por exemplo, nós temos um dado muito interessante, 1/3 dos capixabas estão no Facebook. É uma das principais redes sociais, e você pegando esse dado, que 1/3 dos capixabas estão nas redes sociais, você começa a descobrir o tempo que eles passam nas redes sociais, qual o melhor horário para você falar com eles, porque muitas vezes a sua loja lá, a sua empresa, o seu escritório está fechado, mas os seus clientes estão tentando interagir com você nas redes sociais. Então, a extração desses dados, você obter esses dados, informações que até vão ajudar você numa outra atividade no seu dia a dia. Você, de repente, pode obter uma informação que é melhor você abrir sua empresa às 8, às 10, de acordo com o hábito do consumidor. Então, as redes sociais, sim, elas são muito poderosas nessa questão de você tirar dados em benefício das empresas. Agora, eu não sei se é ruim, você vai me ajudar a entender isso aí. Será que é ruim você dizer para o trabalhador que ele não pode usar o Facebook para suas coisas e somente para as coisas do trabalho? Sendo que ele, às vezes, é um jovem que tem costume de conversar com os... E, às vezes, até pergunta para um colega que não tem nada a ver com o trabalho, tira uma dúvida de pessoas que não estão ali. Quer dizer, não sei como é que se lida com essa mistura essa é uma pergunta... de trabalho com o que não é trabalho. Essa é uma pergunta que a gente vai pegar no comportamento. Hoje, as pessoas, dificilmente conseguem dividir a vida profissional da sua vida pessoal. Então elas estão em contato, seja pelo celular, com a família, elas estão em contato com o colega da faculdade. Exatamente. Então durante o dia você tira uma dúvida, entra em contato com um colega da faculdade. Dificilmente, isso vem do comportamento das pessoas. As pessoas hoje, elas não assumem, eu vou no meu trabalho, eu sou um profissional. Eu vou para minha faculdade, eu sou um aluno. Eu vou para minha casa. Elas são a mesma pessoa. Quer dizer, falta as empresas compreenderem isso, então. Exatamente. Isso é um movimento... Aceitarem mais isso, esse momento, né? E compreender isso é um diferencial para as empresas. Quando elas entenderem isso, as pessoas que contratam, os donos, os proprietários das empresas, eles entenderem isso, que a pessoa ela é uma única pessoa
que tem seus diversos momentos, eles vão também atrair o público mais jovem, eles vão atrair uma pessoa mais antenada, e com isso eles vão ter também os problemas, a situação das pessoas que não sabem fazer bom uso das redes sociais, mas eles podem também colher os benefícios das pessoas que vão fazer esse bom uso. E o trabalhador mais satisfeito, ele produz mais, entendeu? Então, mesmo ele olhando aqui, conversando com os amigos, com o parente, com o pai, com o vizinho, sei lá com quem, se ele estiver satisfeito pelo fato de ter acesso a tudo isso, ele provavelmente vai produzir melhor. É menos uma cara amarrada na sala, é ou não é? A lógica é essa mesma, essa questão da satisfação do colaborador e até mesmo para ele se sentir inserido. Então, é muito mais fácil você levar a empresa para as redes sociais do que você cortar a sua empresa e os seus colaboradores. Então, quem tem que ser treinado é o gestor, não é exatamente o colaborador, que quase sempre é um jovem que já nasceu com aquilo ali, está no sangue dele praticamente. É o que a gente chama de estratégia de educação chuveiro. Começa da cabeça até chegar... Então, o gestor tem que se capacitar para depois os colaboradores e até mesmo, por que não, educar alguns clientes a como interagir. Fornecedores, todo mundo, né? Todo mundo. E onde é que entra a questão do marketing nessa história toda? As empresas, como mudou esse comportamento, como as pessoas elas passaram a utilizar as redes sociais em diversos momentos, em diversas situações, as pessoas, eu falei, 1/3 dos capixabas estão no Facebook, isso quer dizer o seguinte, as empresas elas ganharam uma nova oportunidade de estarem próximas aos seus clientes, seja numa reclamação, o que é um caso mais negativo, seja também um elogio. Por que ela não pode receber também um elogio? O que a gente chama de fãs de uma marca. Quantas pessoas elas criam comunidades em torno de uma Coca-Cola ou de uma outra empresa, de uma outra marca? Então as empresas elas entenderam isso e hoje elas estão se aproximando dos seus consumidores nas redes sociais. Chega, por exemplo, vamos falar das críticas. Existem empresas que têm metas para responder uma crítica em menos de 3 minutos. Se você fosse colocar isso na balança antigamente, se fosse mandar uma carta para a empresa ou ligar para um atendimento 0800, que as pessoas têm uma certa rejeição a esse tipo de serviço, seria dias, com certeza mais, até mesmo semanas, né? Quer dizer, ficaria muito mais difícil. É muito mais difícil do jeito antigo, né? Exatamente. E para os consumidores também, é uma forma deles, às vezes você está num restaurante, você quer fazer uma reclamação, você faz a reclamação pelo Facebook, ou pelo Twitter, que é mais discreto. Às vezes você não precisa procurar o dono, o gerente, você sente mais à vontade para falar o que você pensa. Quais são as principais preocupações éticas quando se envolve o uso de redes sociais no trabalho, hein? Eu acho que isso caiu muito, hein? Com certeza. Como popularizou, né? Você tem os bons exemplos, mas simplesmente vão aparecendo os maus exemplos. Então, existem muitos casos, por exemplo, de diretores ou até mesmo de funcionários que foram demitidos por estarem falando mal da empresa. Então, tem uma situação de você ter consciência do que aquilo é um ambiente público. O que você fala ali, não é uma conversa informal de corredor. Então, nas empresas mesmo, as pessoas tinham o hábito de às vezes, comentar alguma coisa no corredor, no cafezinho, né? E hoje elas não têm, elas tentam fazer isso nas redes sociais. E esses cuidados é sempre bom ter, é o mesmo cuidado de privacidade. É sempre bom pensar, eu sempre uso uma frase que é o seguinte, se você hesitou, pensou bem se você tem que postar alguma coisa, é melhor não postar. No nosso caso aqui, nós temos a sorte de ter uma diretoria que interage bem, o Valtinho, o Cavalcante, conversa com todos os trabalhadores aqui com esse grau de democracia e liberdade que se exige num momento como esse. Eu até li em algum lugar que ele faz algumas reuniões pelo Facebook. É o tipo de exemplo de produtividade. Às vezes a crítica começa com ele e tal. É bem interessante essa forma. Leonardo, muito obrigado. Sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço. Sucesso para mim.